Uau! Se vamos continuar debaixo de um padrão divino, amém? Não dá para continuar de qualquer jeito, não dá para continuar do nosso jeito. E às vezes, continuar eu tenho que recuar para poder entender o que é continuar. Uma flecha, quanto mais eu puxo ela para trás, mais pressão ela pega para alcançar o seu lugar. Então, às vezes, o recuar também faz parte da continuidade. Amém? Se esvaziar faz parte da continuidade. Se alegrar faz parte da continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tive a oportunidade de uma manhã fazer um velório de um irmão da igreja que o Senhor recolheu. E no mesmo dia celebrar um casamento à noite. Então de manhã eu estava chorando com a família e dizendo: ó, que dia terrível, que dia triste. E de noite eu estava lá: meu Deus, que dia abençoado. Quem estava nos dois ambientes fica sem entender. Como que você pode chorar de manhã, né? Dizer que aquele dia é terrível, e de noite você dizer que aquele dia é abençoado. Mas o Senhor falou isso para a gente. Ele diz: chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Se está alguém doente, chame o presbítero e ore. Se está alguém alegre, cante louvores. Nós precisamos entender o que Deus quer. Um dia Jesus ministrando em Jerusalém, ele disse: olha, eu comparo essa geração como meninos sentados nas praças, que eu toquei flauta e não dançaste, e eu chorei, clamei e não choraste. Jesus estava dizendo o seguinte: essa geração ela estava desincronizada, não tinha sincronismo com o céu, porque na hora de cantar eles estavam chorando, e na hora de chorar eles estavam cantando. Nós precisamos entender que nossa alma é assim. Tem dia que você chora, tem dia que você ri, mas nós não somos movidos pela alma. A alma não sente, a alma sabe. A alma sente, o espírito não, o espírito sabe. O espírito vive de convicções. Eu tenho uma convicção, então chorando ou rindo, a convicção não muda. Amém, irmãos? E eu quero continuar a falar de continuidade. Eu fico pensando quando o Senhor enviou os seus discípulos, Ele não enviou como lobos, Ele enviou como ovelha no meio de lobos. Então Ele não enviou como predadores, Ele enviou como presas. A igreja nasceu para viver nesse lugar. Então, irmãos, uma vida semelhante a de Cristo, ou seja, uma vida sem sofrimento, ela não tem nenhuma semelhança com Cristo. Eu não vim aqui pregar sobre sofrimento para você, dizer que você tem que sofrer, não. Eu vim dizer para você que uma vida sem sofrimento, sem passar por alguns estágios, você não tem nenhuma semelhança com Cristo. Então a continuidade, ela vai pegar alguns caminhos que são caminhos de dores, né? São caminhos de dificuldades, e são esses caminhos que aperfeiçoam a gente para o dia bom. A Bíblia diz que no dia mau, Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador antes que venha o dia mau. Então, continuar na igreja não é continuar sem sentimento, mas é entendendo cada estágio de cada sentimento que eu vou ter que passar. Não é? Então, alguém já disse isso, que a gente envelhece cedo demais e amadurece tarde demais. Quem aqui já falou assim: puxa, eu queria ter menos idade e ter a cabeça que eu tenho hoje? Quem já falou isso? Claro, é evidente que todos já pensaram assim, mas não tem como, porque o caminho com Cristo, ela vai tornar você maduro ou vai tornar você duro, ou torna você alguém flexível, com mais compaixão, com mais amor, com mais misericórdia. Então não tem como viver uma vida de esperança sem passar por tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3, que diz: nós nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante. Então não tem como você criar perseverança sem tribulação. A tribulação é que vai nos aperfeiçoar para
para continuar. Amém? Perseverar é você continuar mesmo depois, quando você não tem mais razão nenhuma para continuar. Quando você não tiver mais razão nenhuma para continuar, nem força nenhuma, nem recurso nenhum, então aí a perseverança vai fazer sentido. É que nem coragem. Coragem é você fazer o que você tem medo de fazer. Amém. Então não tem como viver uma situação. Por isso que Deus não podia tirar o povo do Egito e levar direto para a terra prometida. Eles tinham que ter tinha que passar pelo deserto. Lembra-te, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 em diante, o Senhor diz: lembra-te de todo o caminho que eu te fiz passar pelo deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te deixar ter fome, para te dar um maná que tu ainda não conhecias, e para deixar claro para ti que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é necessário, se você quer comer um maná que você ainda não conhece, você vai ter que parar de comer o que você está comendo. Pode botar, eu vejo que vocês têm a Bíblia aqui, né? Bota aqui para mim, Deuteronômio capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração. Agora a pergunta aqui: Deus precisa fazer isso para saber o que está no teu coração? Ele não precisa fazer nada para saber o que está no teu coração. Ele já sabe o que está. É você que precisa saber o que está no teu coração. É você que precisa ter um encontro com você mesmo. Então, se o negócio não ficar ruim aqui fora, você nunca vai olhar para dentro. Então vamos lá. Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Cara, eu aconselho você a ler Deuteronômio capítulo 8, é fantástico. Então deixa eu usar esse texto como base. Não tem como você dar continuidade sem passar pela escola de sofrimento. Nenhum aleluia, né? Vamos cantar de novo para ver se a gente dança. É porque é difícil. É difícil. É muito difícil a gente passar por alguns períodos nas nossas vidas. Mas são esses períodos que você pensa que está te matando, que não, está te aperfeiçoando, está te lapidando, está tirando as sobras, está deixando você parecido com Cristo. É muito importante esses períodos. Então, querido, depois de superar o sofrimento, o seu coração vai ficar cheio de quebrantamento, cheio de amor, cheio de compaixão, não é de pena. Porque, como eu disse ontem, você não tem que ter pena das pessoas, você tem que ter compaixão delas. Quem tem pena de mim se acha maior do que eu. Mas quem tem compaixão de mim sente a minha dor. Você vai ver muitas vezes, antes de Jesus curar um enfermo, o que é que ele sentia? Jesus, olhando para ele, sentiu compaixão. Ele sentiu misericórdia, miserius cardia, ou seja, ele sentiu no coração dele a miséria daquela pessoa. Compaixão é isso, é você transferir a dor do outro para dentro de você e não calcular se ele merece ou não o seu amor, e não calcular se ele merece ou não a sua oferta, se ele merece ou não o seu favor. Compaixão é você olhar para as pessoas com misericórdia. Miserius cardia, isso é misericórdia. Miserius cardia, cardia é coração. É você trazer a miséria do outro para dentro de você. Não é pena, eu sinto uma pena daquele irmão. Quem tem pena de mim é porque está num estágio melhor do que o meu. Mas quem tem compaixão de mim se reduz ao lugar que eu estou e me ajuda.
e tem compaixão de mim, e não calcula se eu sou merecedor ou não. Ele só quer servir, só quer me ajudar. Então, depois, a vida, vou repetir, a vida sem sofrimento, ela não tem nenhuma semelhança com Jesus. Agora, por que eu tenho que passar pelo sofrimento? Para superá-lo. Nenhum homem vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Nenhuma mulher vai conhecer a glória de Deus. Lembra de Gênesis 45? Quando José foi visitado pelos irmãos? Lembra que daí José se deu a conhecer aos seus irmãos? E os irmãos, quando viram que José tirou todas aquelas indumentárias do Egito e tirou a maquiagem, e os irmãos olharam e disse: José, ele disse: calma, fique tranquilo. Vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção. E Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Sabe o que José traduz para mim? Um homem resolvido. O homem que entendeu o sofrimento do passado. E o homem que entendeu a glória do presente. Porque ele estava diante de um momento de vingança. Ele disse: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção e me trouxe na frente por causa de vocês. José estava dizendo o seguinte: fique tranquilo, não vou maltratar vocês. Eu entendi porque eu tive que sofrer. Era por causa de vocês. E hoje Deus me pôs por pai de Faraó. Até Faraó precisa de pai. Deus me pôs sobre governador de toda a terra do Egito e sobre pai de Faraó. José, para mim, ele é a figura, um personagem bíblico que tem assim uma característica de alguém resolvido. Porque ele entendeu o sofrimento do passado, ele entendeu a glória do presente, que ele disse: vocês fizeram mal, mas Deus transformou em bênção. Pronto, ele tinha o passado resolvido, o presente dele estava fazendo sentido, né? E o futuro garantido. Por quê? Porque quando ele está morrendo, se você ler Gênesis capítulo 50, você vai ver José chamando os seus irmãos e dizendo assim: ó, eu vou morrer, mas Deus certamente visitará vocês. E quando Deus me visitar vocês, não deixa meu corpo aqui não, leve eu junto com vocês. E por 300 anos aquele caixão de ossos ficou lá no Egito, gritando: Deus vos visitará, Deus vos visitará. Sabe o que José disse? Eu vou morrer, mas a obra não para em mim. A obra não para em mim, ela vai continuar. Você está me entendendo? Você está me entendendo? José tem um momento de se vingar dos irmãos. Ele vai lá na origem, ele entende o que Deus fez. Se você não voltar em Deus, seu sentimento vai ser de vingança, de ciúme, de inveja. Você vai se sentir sempre o injustiçado, o mal amado, o carente. Mas você tem sempre que voltar em Deus. Ah, pastor, o senhor fala isso porque você não conhece o meu passado. Minha mãe me deu para uma família. Eu sou fruto de um estupro. Minha mãe foi estuprada e eu nasci. Minha mãe me rejeita desde o ventre. Minha mãe tentou me abortar várias vezes. Eu sou alguém sofrido. E meu irmão, eu não sei onde é que você foi sofrido. Eu não sei onde é que você foi rejeitado, mas eu sei onde é que você foi eleito. Porque não é o teu passado que aponta para o teu futuro. Efésios 1,4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Minha mãe pode ter rejeitado, eu posso ter nascido numa família miserável, não tem problema. Porque a minha vida não começou no ventre da minha mãe. Por isso que quando eu morrer, eu não volto para o ventre da minha mãe, eu volto para a minha origem, para onde eu vim. De onde eu vim. O que é da terra vai para a terra, o que é de Deus volta para Deus. Então quando você quiser avançar, você não tem que voltar ao passado. Você volta no passado só para resolver. Na realidade você não volta. É o Espírito Santo que pega o seu passado e joga na tua frente para você resolver. Você não tem que voltar lá para resolver. Ele pega o teu passado aqui e diz: está aqui o meu passado. Ele joga lá na frente e diz assim: está lá, agora vai lá e resolve. Porque é para frente, irmão. Caminhando eu vou para Canaã. Quem quer voltar para o Egito. Tem saudade da zoeira. Tem saudade da bagunça. Tem saudade da confusão.
Por isso que a sua alma, sempre quando ela quer resolver algo, ela quer que você volte lá para dizer para você e provar para você que você é assim porque alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te fez mal. Você tem que ter pena de você. E o Espírito não. O Espírito pega toda aquela dor, joga na tua frente e diz: filho, é nós agora. É nós. O Espírito olha para você e diz: é nós. Você não está sozinho, nós vamos resolver junto isso. O que aconteceu tinha que acontecer para me tornar o que eu me tornei. Entenda isso, o que aconteceu tinha que acontecer para me tornar o que eu me tornei. Então José está aqui. Os irmãos vendem ele, maltratam ele, vendem para os ismaelitas. Imagina, os ismaelitas vendem ele para Potifar. Depois ele vai preso por um crime que ele não fez. Você imagina, Deus, você gosta daquelas promessas boas, não é? Aquela assim: eis que eu te digo, filho meu, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar. Quem não gosta? Eu amo. Mas já imaginou se Deus vem para José e diz: filho, você vai ser governador do Egito? É, Deus, é. E como é que vai ser? Primeiro, teus irmãos vão ter muita inveja de você. Depois eles vão dar um pau em você, vão quebrar 2 dentes. Mas fica tranquilo, é só uns 2 olhos roxos. Aí você vai ser vendido pelos meus irmãos. Eles vão vender você. E aí você vai para casa de Potifar. Chega lá, quando você achar que está tudo ficando bom, a Gesa, da mulher do Potifar, ela quer dormir com você, mas você não vai. Mas fica tranquilo, você não vai, mas eu vou te salvar, vou te levar para a cadeia. Mas filho, é pouco, é 10 anos só. Você vai ficar preso 10 anos por um crime que você não cometeu. Fica tranquilo, filho, tamo junto. Você acha que José diz: não, Deus, essa promessa eu não quero não, eu vou ser encanador, pedreiro, eu vou trabalhar no mercado, eu não quero esse ministério para mim não. Sangue de Jesus tem poder. É por isso que Deus não conta tudo. Por isso que as coisas, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas é para nós e para nossos filhos para sempre, para que aprendamos a guardar os decretos do Senhor. Deus não conta tudo, Emerson, Ele vai contando devagarzinho. Por isso, quando você pensa que está subindo um monte, começa o vale, chega, aí você sobe um monte de novo, e vem o vale. Eita, glória a Deus, aleluia. Porque sem o vale, se só tem monte, meu irmão, você não cria uma dose de humildade na sua vida. Você precisa ser afligido pelo vale para aprender a valorizar o que Deus te deu. É necessária a ofensa, é necessária a tribulação, é necessária a perda. Mas deixa eu falar do Zé. Aí o Zé está lá. Agora os irmãos vêm e dizem assim: José, ele se apresenta aos irmãos e diz: fique tranquilo, vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção e me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Já teve 2 anos de fé, já teve 3 anos de fome, ainda faltam 4, e nós estamos juntos. Quando José está morrendo, no final da sua vida, ele chama os irmãos, chama a família, os que estavam vivos ainda, e disse: eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês, tem uma promessa no ar. E quando Deus visitar vocês, não deixe eu aqui não, leve eu junto. Leva eu junto. E aí, 300 anos depois, Deus fala para Moisés no Horebe: vai lá e buscar meu povo. E aí ele vai lá buscar o povo. Todo mundo sai do Egito com prata e ouro, menos um homem. Todo mundo sai cheio de prata, de ouro, mas um homem sai sem prata e sem ouro, porque ele sai grudado no caixão de José. Ele pega o caixão de José e leva o caixão junto.
Ele está grudado na profecia que diz: Deus vos visitará e vos tirará daqui. Quando ele chega aqui, quando eles chegam na beira do Sinai, eles vão fazer um bezerro de ouro. Todos ajudam a fazer o bezerro de ouro, menos um que não está ali, está lá no monte, conversando com Deus. Porque quando você gruda na profecia, o seu padrão de continuidade é o padrão de Deus. Você está me entendendo? Enquanto o povo está lá adorando um bezerro lá embaixo, Moisés está conversando com Deus lá em cima. E Deus diz assim: ó, Moisés, vai lá que o teu povo desviou. E Moisés: não, o povo não é meu não, o povo é seu. Porque quando o povo está desviado, ninguém quer o povo, né? Deus diz: não, o povo é teu. Moisés: o teu povo. Deus diz: o teu povo, Moisés. Moisés: não, o povo é teu. Não, pega para ti, é teu. E o povo estava adorando um bezerro. Só que o povo não pediu um bezerro. O povo não disse assim: ó, Arão, dá um bezerro de ouro para a gente. Não, o povo disse: dá um Deus para a gente. E Arão fez o bezerro. E o povo adorou o bezerro porque Arão deu o bezerro. O povo sempre adora o Deus do seu líder. Se o Deus do líder for dinheiro, o povo que está lá vai adorar dinheiro. Se o Deus do líder for a fama, o povo que está lá vai adorar a fama, vai adorar aparecer, irmão. Mas se o Deus do líder for Deus, aleluia, quem está me entendendo aqui, irmão? O povo adora o Deus que você dá para eles. Levante a mão comigo, sacode ela. Viu, você faz o que eu peço. Por isso, se nós vamos ter um padrão de continuidade, os homens e as mulheres que estão com os microfones na mão, conduzindo alguém, irmãos, precisam estar alinhados com o Espírito de Deus. Os ministros precisam estar alinhados com o Espírito de Deus. Não cabe, irmãos, nós dirigirmos algo do céu e aprender com a terra. A terra não pode curar a terra, meu irmão. Não pode, Davi não pode. A terra não pode curar a terra. Louvado seja Deus. Estou aqui com o Davi é advogado. Daqui a pouco vai ser livre as pessoas fazerem aborto. Se já são livres para casar do mesmo sexo, daqui a pouco elas vão poder fazer aborto. Então daqui a pouco matar a criança vai ser normal. Porque tem uma lei legal que ampara. Mas a lei de Deus não é legal. A lei de Deus é moral. O problema é que quando um pecado recebe uma autorização, uma legalidade para acontecer, Deus não trata mais com as pessoas, Ele trata com a terra. Isso se chama iniquidade. Por isso nós temos que orar pela nossa nação, irmãos. Nós temos que orar, porque quando um princípio de Deus é quebrado, ok, você é quebrado por todo princípio que você quebra. Todo princípio. Como assim, pastor? Meu irmão, Abraão chega aqui no Egito, ele mente para Faraó, diz que Sara é irmã dele. Faraó olha para Sara, bonita, olhou para Abraão, disse: vou abençoar o cunhado, vou ficar com a mulher, com a irmã dele, né? Perdeu. Sara ficou lá, eles ficaram no Egito pelo menos por uns 7 anos. E Sara estava na casa de Faraó. E certamente nesses 7 anos, Faraó coabitou com Sara. Tem gente que não gosta de falar disso. Porque nós já não temos certeza. Meu irmão, Deus fere Faraó. Faraó chama Abraão e diz: cara, o que você fez? Por que você não falou para mim que ela era... Porque ela era meia irmã mesmo. Ela era prima irmã. Eles eram casados na mesma família, mas eram primos irmãos. Faraó expulsa Abraão do Egito. Abraão traz Agar junto. Entendeu? No capítulo 15 de Gênesis, quando Deus chama Abraão para fazer uma aliança, ele faz aliança.
Meu Deus, diz Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, você vai ser o cara, mas saibas tu que a tua descendência será escrava em terra alheia. Deus está dizendo o seguinte: eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória, meu Deus, cara, você vai prosperar, você vai ser o pai de todos, mas ficou a duplicata lá para pagar. Peraí, mas Deus não perdoa a culpa do pecado? A culpa sim, a consequência não. Um casal que tem AIDS, tem uma criança que nasceu com AIDS, a criança tem culpa, mas ela tem a consequência. Então não brinque com a continuidade. Eu não posso ir fazendo baderna e achando que caminhando eu vou para Canaã e Deus vai ajeitando a minha casa, Deus vai me dar vitória, Deus é Deus, eu vivo na graça. Isso é desgraça, não é graça. Porque não, eu não vou pagar. Seus filhos pagarão, seus netos pagarão, seus bisnetos pagarão. Lembra quando Davi foi visitado por Natã e Natã contou uma historinha para ele? E Natã disse o quê? Tinha um cara que tinha uma ovelhinha só, Davi. E chegou um viajante e tinha um outro que tinha um rebanho de ovelha. Sabe aquele cara que tinha um rebanho de ovelha? Foi lá e matou aquela ovelhinha só daquele cara que só tinha um. Irmão, Davi quase é possuído. Davi se levanta do trono e diz: esse cara tem que morrer e tem que devolver 4 vezes mais. Ele deu 2 sentenças: morrer e 4 vezes mais. Natã olhou para ele e disse: esse cara é você. Meu Deus. Ele disse: eu vou morrer. Ele dobrou o joelho, disse: eu vou morrer. Se jogou, eu vou morrer. O Natã disse: não, calma, tu não vais morrer, mas a espada não se apartará da tua casa. Conta, quantos filhos de Davi morreu? Conta. Morreu Aminon, morreu Absalão, morreu Adonias e morreu o filho da Batseba com 7 dias. Com Deus não se brinca. Por isso que nós estávamos rindo no começo. Eu sabia que ele estava anestesiando a gente. Eu sabia que era anestesia aquilo. Pastor, mas Deus perdoa. Perdoa, irmãos. Ele perdoa. Deus é bom em todo o tempo. Mas tem umas consequências, irmãos, que eu preciso cuidar. Por isso eu tenho que pensar antes de fazer, porque eu afeto toda a minha casa. Como que eu vou dar um padrão de continuidade? Como? A Iraci sabe o que eu estou falando. Ano passado, eu fui revalidar minha carteira de motorista. Eu fui revalidar. Para você pode ser uma coisa simples, mas para mim não é. Porque eu vivi isso. Eu fui revalidar a carteira de motorista. E a minha carteira antiga era A3D, que eu dirijo caminhão, dirijo carreta. Meu pai é caminhoneiro até hoje, tem 75 anos e tem caminhão. E eu aprendi a dirigir com 14 anos de idade, dirigir caminhão, carreta, essas cegonheiras, sei dirigir tudo. E aí eu fui fazer a carteira renovar. O despachante disse assim: o senhor quer continuar na categoria? Eu disse: pode deixar. Ele disse: então o senhor tem que fazer curso, fazer isso, fazer aquilo. Eu digo: não, eu nem dirijo mais caminhão. Mal e mal eu dirijo meu carro. Faz o seguinte, eu abro mão da categoria. Não, então o senhor vai ter que fazer um documento abrindo mão da categoria. Eu digo: tá bom, eu faço. Eu, Luiz Hermínio dos Santos, brasileiro, casado, bem casado, muito bem casado, abro mão da categoria TD e tal. Assinou, registrou, tal. Ok, coisa normal. Embarquei no carro, estou vindo para casa. Quem é que senta do meu lado? O filho da irmã Maria, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas. Eu senti quando o carro mudou, irmão. Aquela unção pegou dentro do carro, assim, me pegou.
E o Espírito Santo disse assim: você viu o que você fez hoje? Eu disse: não. E eu me lembrei quando eu tinha 13 anos de idade, que numa das viagens de caminhão com o meu pai, eu tive minha primeira experiência sexual, com 13 anos de idade. Isso era o orgulho do meu pai, que é caminhoneiro. Isso ficou na minha alma, e eu esqueci. Eu estava lá, assinando um documento, dizendo que eu abri a mão, e o Espírito Santo começou a dizer: filho, hoje você abriu a mão desse legado. Eu disse: como assim, Senhor? E ele me levou lá atrás, irmãos, ou trouxe aquilo de trás, jogou na minha frente, e eu comecei a ver. Eu parei o carro e comecei a chorar. Aí você disse: você já era crente? Não, eu já era pastor. Foi ano passado. Eu comecei a chorar e disse: Deus, eu abençoo o meu pai, e eu libero o meu pai desse pecado. Senhor, abençoa os meus filhos não vivem isso e não viverão isso. Eu sou um remidor geracional, eu quebro aqui agora, e nós vamos dar continuidade corretamente, com santidade, com pureza. Eu já casei 3 filhos, já levei 2 meninas no altar. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo me fez lembrar daquele dia, numa viagem de caminhão com meu pai. Tadinho, meu pai hoje tem 76 anos, ele 75 para 76, ele nem lembra disso. E eu também não lembrava, mas estava no registro da alma. E antes, o Espírito Santo é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que ele não permite você carregar nenhuma bolsa de maldição, nenhum legado maldito na sua vida. Então não dá para continuar de qualquer jeito, Márcio. Nós precisamos parar e dizer: Senhor, limpa-me com o isopo. Por isso que Davi disse, sabe, quando Davi pecou, ele foi para o deserto. Davi foi para o deserto, ele não se escondeu atrás do púlpito, ele não se escondeu atrás do trono, ele foi para o deserto. Zadok trouxe a arca e disse: Davi, vou com você. Ele disse: não, a arca é do povo, fica aí, eu vou sozinho, esse é problema meu, eu tenho que resolver. Ele foi, e ele não foi lá para o deserto, ele não pediu: Senhor, me devolve o ministério, Senhor, me devolve o trono, me devolve o cetro. Não, ele só disse: me devolve o coração puro. Me dá um coração puro, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito inabalável, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores dos teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe quem ungiu a cabeça de Davi? Foi Samuel. Mas sabe quem foi que ungiu o coração de Davi? Foi Urias. A lealdade daquele servo Urias. Quando Davi pediu: me dá um coração puro, ele estava pedindo: me dá um coração igual ao do Urias. O cara que eu fiz mal para ele, deitei com a mulher dele, ainda mandei matar ele e escondi o corpo para ninguém descobrir. Me dá um coração que nem o desse homem. Ninguém vai dar continuidade sem pureza, irmãos. Ninguém. Por isso que o Senhor te levou para o deserto, te afligiu, te deixou ter fome, para te dar um maná que tu ainda não conheces, para que quando você abrir a boca, você vai ter autoridade no que você está dizendo. Para quando você enfiar a mão assim em alguém, assim, você vai ter autoridade para curar a pessoa, amém? Para ministrar verdades nela, vai ter autoridade para trazê-la de volta, para levá-la para um lugar em Deus. Deus não precisa de pregadores, Deus precisa de alguém curado, onde as águas possam passar por ele e curar gerações. Então, quando você pedir: Senhor, me dá um ministério, não, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Eu sinto uma unção de pureza nos pegando aqui nessa noite, porque não é o que você fez que te condena, é o que você não consertou. Porque Deus não tem problema com o pecado, o pecado Ele perdoa. E o Espírito Santo, Ele está conosco para isso. Há uma unção de pureza sendo derramado, porque os puros verão a Deus. Nós precisamos de pureza para dar continuidade. Não dá para dar continuidade de qualquer jeito.
Davi pôs a mão na cabeça, se jogou no chão e disse: eu vou morrer. Natan disse: não, fica tranquilo, você não vai morrer, mas a espada não se apartará da tua casa. Tem coisas, irmãos, que nós ainda carregamos porque nós não consertamos do caminho. Eu estou falando de coisas para você que aconteceram ano passado. Eu já estou há 25 anos no ministério. 25 anos pregando o evangelho. E Deus ainda achou espaço em mim que precisava ser ministrado. Como que nós vamos falar de autoridade se nós não somos ministrados por ela? Como nós vamos falar de amor se nós não somos ministrados por ele? Como? Seu nível de perdão vai aumentar depois de uma superação. Você não vai mais ser comido pela culpa. Você pode ter certeza disso. Então José, ele foi entendendo no caminho o processo de Deus. Ele foi entendendo. Ele disse: Deus vos visitará e vos tirará daqui. Quando Moisés foi buscar o povo, Moisés pegou aquele caixão e levou junto com ele. Levou junto. E sabe, a Bíblia diz que José foi enterrado em Siquém. Está lá em Josué capítulo 24, está nos últimos versículos do capítulo 24. José foi enterrado em Siquém. E Siquém fica a 12 quilômetros de Jerusalém. Entre 10 a 12 quilômetros. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, muitas sepulturas foram abertas e santos que dormiam foram vistos na cidade. A minha pergunta é: será que o Zé estava lá? Eu não sei, não posso afirmar, mas eu queria muito que ele tivesse, porque faz todo sentido. Um homem que tem um passado resolvido, um presente que faz sentido e um futuro que é garantido. Eu acredito que o Espírito, ele vinha empurrando José, porque todo homem que tem um coração perdoador, um coração quebrantado, um coração que abre mão da vingança, abre mão de tudo, ele vai caminhar para perto da cruz, irmão. Ele vai ficar parecido com Jesus. Ele não vai conhecer a ressurreição sem conhecer a cruz. Aí quando Jesus diz: Pai, está consumado, a Bíblia diz que houve um grande terremoto e sepulcros foram abertos e muitos santos que dormiam. Mateus 27 fala isso. Mateus 27, 51, 52, 50, está na Bíblia. Mas pode achar aí, procura aí. Mateus 27, 51, 52, por aí. Tá aí, bota aí para o povo ver, gente. E aí, está aqui: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 53. E saindo dos seus sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Será que o Zé estava aí nessa turma? Mas com que... Ele perdoa todo mundo aqui do passado. Chega aqui, ele libera uma sentença: não me deixa aqui, me leva junto. Eu também quero estar na promessa, eu quero ir junto. Eu quero continuar, eu não vou parar aqui no Egito. Vão me deixar aqui no Egito agora. Não, eu vim aqui, sofri pra caramba. Agora eu quero ir para perto da cruz, me leva para lá. E levaram ele, enterraram ele em Siquém, a terra que Jacó comprou dos filhos de Siquém. Quando Jesus morre, sepulcros são abertos e muitos santos que dormiam foram vistos na cidade. Meu irmão, porque um homem que come de Cristo, um homem que vive com Cristo, uma mulher que anda com Cristo, irmão, ela anda nas esferas. Seu passado é resolvido, seu presente faz sentido, seu futuro é garantido. É como na ceia. Na ceia você está lá com o copinho na mão e o pãozinho, e aí você lê, está escrito assim: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que Ele venha, futuro. Porque a aliança com Deus não é só para o culto de domingo. A aliança com Deus, ela limpa toda a sua esfera, passado, presente, futuro. Então não dá para continuar sem consertar, sem vir aqui e passar o pano no quadro, limpar tudo. Eu quero continuar, mas eu preciso continuar com pureza. Eu preciso comer do maná que eu ainda não conheço. Há uma revelação que
não dá para entender, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Existe uma revelação que você não vai aprender numa sala de aula, você não vai aprender com outro homem. Você precisa estar com Cristo, você precisa comer de Cristo. Quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será feito. Vocês vão continuar comigo. Você vai andar numa outra esfera, numa esfera sobrenatural. Eliseu, em 2 Reis capítulo 6, Eliseu está com o moço. O exército da Síria cercou Samaria, e o moço diz: Eliseu, nós estamos cercados, vamos morrer. Eliseu diz: calma, menino. Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele veja que maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Então o padrão de continuidade é esse. Ele me reconciliou com ele. Então as feridas são necessárias. A alma precisa ser ferida, o corpo precisa ser ferido. É uma ilusão você achar que o estado natural correto de um homem, de uma pessoa que vive com Deus, vai viver sem ferida. Aí a gente maqueia com a religiosidade. A gente maqueia com a roupa, maqueia com a voz, maqueia com o protótipo de um homem perfeito. Porque a religião, ela não cura, ela maqueia. Judas, quando se arrependeu, ele correu para a religião, para Anás e Caifás. Ninguém pode ajudar você quando você corre para a religião. Mas se ele tivesse corrido para a cruz, certamente ele ia ouvir Jesus dizer: Pai, perdoa-os. A religião não prepara você para continuar. Quer mostrar você para você mesmo. E quer saber, irmãos, religião não se derruba com oração, é com confronto. Por isso que Jesus chorava com os leprosos, com as prostitutas, chorava com os pecadores e confrontava os sacerdotes no templo. Religião, você tem que confrontá-la. E eu vou te falar uma coisa: mas eu não estou mais religioso, pastor, porque agora eu não adoro mais imagem. Não, irmão, não estou falando disso. Porque Jesus mandou, ele disse assim, Deus fala em Deuteronômio capítulo 20, ele disse: não fazeis para ti ídolos nem imagem de escultura. Ou seja, imagem de escultura é uma coisa, ídolos são outras. Imagem de escultura são o que você vê aqui fora, ídolos são aqui dentro. Ídolos não necessariamente são uma imagem que você se prostra a ela. A religião vai deixar você arrogante. Você vai se sentir maior e melhor do que os outros. E esse é o pior orgulho que tem, é o orgulho da santidade. Que você não depende, não consulta mais a Deus para ser puro de coração, para ser limpo das suas mazelas. E não adianta a gente querer usar colete prova de bala para não tomar tiro. Não adianta você querer usar um colete para se proteger do naufrágio, do fracasso, da mágoa. Porque se você fizer isso, certamente você nunca vai conhecer o verdadeiro amor de Deus. Porque é necessário que você seja ferido e continue amando, mesmo ferido. A glória não está no primeiro tapa, está no segundo. Por isso que ele pede para você dar o outro lado. A glória não está na primeira milha, está na segunda milha. Então quem te convidar para ir uma, você tem que ir duas. A glória não está em tirar a capa, está em tirar a túnica. A glória não está na conquista, está na renúncia. Todo homem de Deus, irmãos, que anda numa vida de renúncia, vai viver na conquista. E quanto mais você perde, mais você ganha. Quanto mais você abre mão. Pastor, eu quero ser feliz, eu quero essa alegria. Então você tem que deixar o outro ter razão. Nem sempre você vai ter a razão. E às vezes a razão é sua. Mas eu quero ser feliz. Eu, para ser feliz, por exemplo, eu sempre deixo a Iraci ter razão. Estou brincando. Meu Deus!
Verdade. Quem vive lutando para defender o seu lugar, o seu pão. Quem não tem, irmão, quem aqui já entregou tudo para Jesus? Então você não tem mais lugar. As pessoas diziam para mim, quando eu comecei a viajar o Brasil e o mundo, às vezes passava 15 dias dentro de um carro no Mato Grosso, onde tem um sol para cada um. Você chega no Mato Grosso e dá um sol para você, só para você. 15 dias na África, dormindo numa rede. E às vezes, um dia eu sentei com o irmão e ele disse: pastor, o senhor não tem medo? Eu disse: medo do quê? O senhor está construindo um grande ministério. Eu disse: não sou eu que estou construindo, não, irmão. Ele disse assim: mas o Mevan está se tornando um grande ministério. O senhor não tem medo de alguém um dia assim aproveitar que o senhor não está e tomar o seu lugar? Eu digo: isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho lugar. Deus não me deu um ministério para mim ficar pendurado. É meu, é tudo meu, é meu, é meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. A linguagem do céu, quando Deus criou, Ele não disse eu, Ele disse façamos. Deus é uma comunidade de 3. Façamos o homem. A oração que Ele me ensinou é nosso. Pai, nosso. O pão, nosso. O pecado é nosso. É tudo nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Então por que não ajudamos aquele membro do corpo que pecou? Por que a gente quer cortar ele e colocar uma prótese para continuar funcionando? Porque a gente quer que continue funcionando. Afinal de contas, a gente tem que mostrar para a sociedade uma igreja perfeita. Nós estamos tão preocupados em mostrar para a sociedade uma igreja perfeita que não curamos os nossos doentes dentro dela. E aí quando alguém peca, a gente vai lá e arranca o braço e bota uma prótese. E pasmem, a prótese funciona. Só que ela não está mais ligada na cabeça. Ela não funciona mais pela cabeça. E o corpo de Cristo está cheio de prótese. Tudo funciona politicamente correto. Hora para começar, hora para acabar. Canta 3 músicas ligeirinhas, 2 rapidinhas. Faz a oferta no meio e apresenta um louvor, apresenta um teatro. Está tudo arrumadinho. Deus vai arrancar as próteses tudo, irmão. Escutem, Deus vai devolver os púlpitos para os genuínos. Escuta que eu estou profetizando. Deus vai devolver os púlpitos para os genuínos. Deus vai devolver para pessoas genuínas, que vão consertando as suas mazelas no caminho. Vamos dizer: quem pecou fui eu. Quem jogou a pedra fui eu. Quem é o pior de todos é eu. Ninguém mais vai ficar mostrando medalha. Olha, quantas pessoas você ganhou? Eu ganhei 20. Quanto a tua célula tem quantas? A minha célula ganhou 20, a minha tem 30. E a tua? E quantas pessoas tem na tua igreja? A minha tem 400, a minha tem 500. Não, nós não vamos mais mostrar medalha. Nós vamos abrir a roupa e vamos mostrar as marcas, as cicatrizes, as marcas da dor, as marcas da decepção, as marcas da perseguição. Queremos uma igreja politicamente correta, perfeita. Mostramos uma igreja na televisão que muitas vezes não temos. Queremos que o mundo se encante. O mundo só vai respeitar a igreja se a igreja respeitar a Deus. Chega de prótese. Aqui é um lugar de ex. Eu olho daqui, eu vejo uns 10 ex ali. Mais uns 10 ex aqui. Não, tem mais, aqui tem mais. Você foi ex alguma coisa? Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Por que te glorias na maldade do outro? Precisas que o outro caia para que tu te levantes? Por que te glorias na maldade, ó homem perverso? Que eu estou profetizando. Porque não paramos e vamos curar os nossos doentes? Porque não paramos e vamos saurar os nossos doentes?
Porque não fizemos como José de Arimateia, vamos diante de Pilatos e diz: eu quero o corpo morto. Mas está morto, mas eu quero, dá para mim. Eu vou lavar ele, eu vou perfumar ele, eu vou envolver ele num lençol de linho, Mas para que você vai? Porque ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. A igreja brasileira vai ressuscitar, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela vai ressuscitar. Tem alguém comigo entendendo isso? Levante a sua mão e diga comigo: a igreja brasileira, ela vai ressuscitar. Ela vai ressuscitar. Nós não precisamos. Deus não levou Ezequiel no meio do vale de ossos secos para dizer: eles estão secos. Nós não precisamos de mais ninguém na internet batendo na igreja, dando pau nos pastores, dando pau na igreja. Nós não precisamos de mais ninguém fazendo isso. Como se Deus precisasse disso para ser Deus. Eu acho que Ele não está vendo. O que o Senhor queria que nós fôssemos banhados de misericórdia. O que Deus queria que a gente baixasse as calças e dissesse: Senhor, aplica o remédio em mim. Eu vou tomar o remédio por essa parte aí que está doente. Nós precisamos de alguém no meio do vale de ossos secos dizendo: vivam. Ossos, vivam. Nós não precisamos mais de diagnóstico. Nós já temos. Nós não precisamos mais dizer: está acabada, a igreja não tem mais jeito, ela está desviada. São Paulo, meu Deus, tem uma igreja de cada esquina, mas se juntar tudo... Eu ouço isso direto, irmãos. Eu sei que a igreja se perdeu no caminho. Eu sei que quando o Senhor levou ela para o deserto, ela, em vez de prosseguir comendo o maná que descia do céu, ela quis voltar para o Egito. Então ela foi aprender no Egito como se dirigia a igreja. Ela foi fazer curso para administrar o seu púlpito. A igreja, ela deu uma perdida, irmão, sim. Muitos homens ficaram gananciosos. Só pensam no seu umbigo. Mas esses homens não definem o que é a igreja. Eles não definem, Wagner, o que é a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, Elias. Tem 7.000 dos joelhos que não se dobraram. Sai da caverna, não fica aí chorando, churumingando, achando que acabou tudo, porque tem 7.000 que não venderam unção. Tem 7.000 que ainda estão acreditando na família, acreditando nos filhos, acreditando na unção, acreditando em Jesus. Tem 7.000 que não trabalha por dinheiro. Tem 7.000 que não vendeu a sua unção, que não sentou na mesa do diabo. Que levanta a mão dos empresários, levanta a mão dos industriais, levanta a mão dos políticos, ok. Levanta a mão, mas não beija o pé de ninguém. O meu trabalho é levantar a mão das pessoas, mas não beijar os seus pés. De ninguém. Eu estou com esperança na igreja, irmão. Se a gente voltar a praticar as primeiras obras, se a gente voltar a fazer o que o Senhor nos chamou a fazer, meu irmão, sem religiosidade, meu irmão, deixa eu dar uma olhada aqui, meu irmão, vai ser forte, meu irmão. Eu acredito nisso, irmãos. Eu tenho andado no Brasil, depois que abriu algumas fronteiras, a gente começou a viajar de novo. Eu tenho visto uma fome que eu nunca vi em 25 anos de ministério. Se joga água, as pessoas pensam que é gasolina. Se traz um evangelho pesado, elas se jogam no chão e começam a adorar a Deus. Tem pessoas sendo curadas trazendo oferta. Quando ela, na hora do dízimo, esse dia eu estava num culto, uma pessoa estava pregando, ela pegou: pastor, o que foi? Fui curada agora aqui, ó. Doideira que está acontecendo. Há uma fome no ar. E essa fome, Reuel, enquanto eu via vocês ministrar aqui hoje, ela vai nascer um novo cântico.
Vai nascer uma nova adoração. Vai nascer um novo cântico. Não é para promover cantores, pregadores, ministérios, denominações, não. É um cântico novo. Deus está derramando um cântico novo sobre nós. Agora, se nós queremos continuar, nós temos que ajeitar a rota, ajustar o caminho. Nós precisamos saber quem nos trouxe para o deserto. Amém? E aí eu decido quanto tempo eu quero ficar aqui, 40 dias ou 40 anos. Jesus ficou só 40 dias, porque ele entendeu o que estava fazendo ali. E quando o diabo se apresentou para mostrar uma saída, ele disse: eu não preciso, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Foi o Espírito que me trouxe para cá. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Quem levou o povo para o deserto foi Deus. Porque Deus só leva você para o deserto se você estiver cheio. Primeiro ele encheu Jesus e depois levou para o deserto. Por quê? Porque Jesus ia trabalhar, ia funcionar cheio do Espírito Santo. Ele precisava ter contato com as trevas. Você nunca vai conhecer um reino só, você tem que tocar os dois. Quem leva você para o deserto é Cristo. E sabe de uma coisa? Quando Deus levou o povo para o deserto, a primeira coisa que Deus mudou foi o cardápio. Porque no Egito eles estavam acostumados: amassa barro o dia inteiro, de noite come e vai dormir. Amassa barro, come e vai dormir. Agora, no ambiente que Deus governa, Deus disse: eu vou dar comida antes de vocês começar a fazer alguma coisa, para vocês entenderem que no meu ambiente é eu que faço primeiro. Se é você que quer fazer primeiro para Deus vir, então você está no ambiente de Faraó. Se você que acha que atrai Deus pelo seu serviço, então você está no ambiente de Faraó. Porque quando Moisés chegou para Faraó e disse: deixa o povo ir para que sirva a Deus, Faraó disse: manda aumentar o serviço desse povo, eles estão muito ociosos. Quem aumenta o serviço para você não adorar é Faraó. Então todo ser humano, escute o que eu vou falar, porque isso é pesado e sério e a gente está na internet. E eu não estou nem aí. Toda denominação, toda igreja que ensina você a conquistar o coração de Deus pelo serviço é anátema. Porque você não conquista Deus. Não tente comprar o amor de Deus pelo serviço. Não faça algo para se sentir alguém. Não compre amor pelo serviço. Não compre. E também tem outra coisa: não é programas que atraem a presença de Deus, é adoração. Uma igreja que só vive de programas, ela não cria adoradores, ela cria garotos de programas. E garotos de programas fazem amor por dinheiro. É muito forte. Não é pouco forte, não. E não é porque eu estou falando. Isso são coisas que vão nos curar para a gente prosseguir a caminhar. Foi eu que vos escolhi. Não fosse vós que me escolheste. Foi eu que escolhi a vós. Agora, se você chega a mim, eu te ensino. Eu te ensino como que você anda. Não é você. Você não compra o amor de Deus pelo trabalho. Mas Deus, eu estou servindo a Deus. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Ele te chamou para trabalhar com Ele. Ele te chamou para estar com Ele. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor fala para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Obra e trabalho, obra e trabalho, obra e trabalho, obra e trabalho. Sei que tu faz a obra bem feita. Bota aqui para mim, Apocalipse 2, vamos ler aqui na frente de todo mundo.
Por favor, Apocalipse capítulo 2. Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Agora deixa aqui. A palavra obra, ela vem da palavra avod, que quer dizer avodar. É a mesma palavra para adoração. E a palavra trabalho, ela vem da palavra tripalo, tortura. O Senhor está dizendo o seguinte aqui no texto original: eu te dei uma obra, uma adoração, e você fez dela uma tortura. Eu conheço a tua obra e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova o que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Cara, isso aqui é fantástico. Sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deus estava o seguinte, dizendo assim: agora você não trabalha mais por amor. Ele não disse que você perdeu o amor, ele disse que você deixou. Ou seja, você substituiu pelo serviço. Você está no piloto automático. Você vai na igreja, pega o envelope, dá o dízimo, ora, canta, levanta as mãos, sai, entra no carro e diz: oh, tremendo, que cultão. Domingo que vem tem mais. E eu vou vivendo assim. E eu já não faço mais por amor. Eu faço porque... Por que eu faço? Eu faço. Eu perdi a paixão. Eu não tenho mais sangue nos olhos. Eu não sou mais um Caleb que aos 85 anos disse: Josué, me dá minha montanha. Mas Caleb, você está velho. Ei, vó, é nós. 92 anos, chapada ali, cheia do Espírito Santo. Dançamos até pagode hoje nós dois. Está ali, cheia. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Talvez alguns de nós, para continuar, vamos ter que parar o serviço, soltar o microfone, entregar a igreja para alguém, abrir mão do instrumento. Teve um homem, isso aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Ele fazia louvor numa igreja, um cara muito tremendo, abençoado por Deus. E um dia ele estava fazendo louvor e o Espírito Santo falou assim para ele: você não adora mais eu. Você não me adora mais. Você canta para as pessoas. Você faz culto para elas. Você não está preocupado se eu venho ou não venho. Você está preocupado se as pessoas vêm e te dão o dízimo e as ofertas. Se as pessoas vierem, você faz culto. Se elas não vierem, eu não importo mais para você. E aquele dia ele chamou o pastor dele e disse: pastor, Deus mandou eu parar. Ele entregou o microfone. E por 7 anos ele não subiu no altar para ministrar. Todo mundo começou a cochichar e dizer: meu Deus, o que esse cara, ele está desviado. Ele disse: não, eu não posso. Eu perdi a essência. Um avivamento que não está firmado na nossa força, mas está aperfeiçoando as nossas fraquezas. Um avivamento que não está firmado no nosso orgulho, mas não está nos preparando para viver em humildade. Eu creio nisso. Eu creio nesse avivamento. Tem algumas coisas que estão travadas na nossa vida, e quando nós achamos um lugar de humilhação no coração de Deus, elas começam a acontecer nas nossas vidas. Deus não pode dar poder para homens orgulhosos. Deus não dará condição a homens orgulhosos. Por isso Deus está nos preparando para ter aquilo que é dele. Por isso nós precisamos voltar na origem, consertar as nossas rotas, quebrar o nosso orgulho e continuar. Pai, eu oro por um tempo sobrenatural sobre a igreja brasileira. Pai, eu oro para que a tua unção e a tua glória, o teu poder e a tua misericórdia venha sobre nós. Pai, eu oro para que a tua mão esteja sobre esta casa, que a comunhão e a adoração seja o fundamento desse lugar.
Eu oro para que a origem e a continuidade estejam vivas em cada decisão deste ambiente. Eu oro por São Paulo, Deus. Estende a tua mão sobre o estado de São Paulo, Jesus. Estende a tua mão sobre os homens e as mulheres, sobre as igrejas dessa cidade, desse estado, sobre cada ministro, cada pessoa, cada empresário, cada comerciante, cada pessoa que diretamente ou indiretamente contribui para o crescimento deste estado. Eu oro para que teu nome seja glorificado, a Deus, nas nossas ações. Eu sinto uma unção de pureza aqui, irmãos. É como se um rio de Deus estivesse passando por aqui, nos limpando e nos curando. E nos curando e nos curando. Há um rio de Deus passando por aqui. Há um rio de Deus passando por aqui, nos curando e nos limpando. E tudo que você falar, certamente você vai se livrar disso. Se você entregar ao Senhor, você vai ser livre da culpa. Nós declaramos, Senhor, um tempo novo sobre o estado de São Paulo, sobre a cidade de São Paulo, sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, sobre esses casamentos, sobre essas famílias. Nós declaramos um tempo novo, Senhor. Um tempo novo, Senhor, um tempo novo. Emerson, e um tempo novo precisa de um templo novo. Eu quero declarar um templo novo para um novo tempo. Amém? Um novo tempo, não só de conferências, mas quero declarar isso sobre a vida desta casa. Amém? Vocês estão entrando, vocês estão, não que vocês não eram humildes, mas agora há um tempo de humilhação do Senhor. Vocês passaram algumas provas de doenças, enfermidades, entendeu? Amém? Vocês passaram algumas provas, inclusive no seu casamento, em relação à enfermidade da sua esposa. Era como se Deus estivesse desligando ela de você e ligando ela em Deus, e depois religando ela em você de novo. É como se Deus estivesse te desligando dela e ligando você nele, e depois ligando você nela de novo. Porque antes de eu estar ligado com a Iraci, eu estou ligado em Deus, e eu consigo nutrir a Iraci por aquilo que eu estou ligado em Deus. E vocês também estão vivendo isso. Por isso vocês passaram lutas com enfermidades, com portas que estão cerradas. Vocês não entendem por que as coisas não abrem. Está tudo certo, por que não funcionam? Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus nesse altar hoje, que Deus vai abrir as comportas do céu sobre esta casa. Amém? Todos os recursos que estão trancados, eles virão para a luz, eles virão para fora. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus um novo templo para um novo tempo. Quero declarar sobre vocês as coisas que estão paradas, as coisas sobre os obreiros dessa casa, sobre a família desta casa, coisas que estão paradas, que parece que é uma represa que não vai. Não ponha mais a mão, não ponha as suas mãos nisso, não ponha as mãos em coisas que Deus segurou. Quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando Deus mostra, ninguém mais esconde. E eu quero dizer que coisas que estavam escondidas em Deus, elas estão vindo para fora agora. Recursos virão para fora, dons virão para fora. Um povo que está esperando, Deus tem um povo para acrescentar nesta casa, mas não veio ainda porque não é o tempo. Deus tem recursos para esta casa, mas ainda não veio porque não é o tempo. Mas começou. Vocês vão ver assim as coisas fluindo naturalmente nas vossa família, nas vossas casas, na casa de vocês que são obreiros desta casa. Eu quero declarar isso em nome do Senhor Jesus Cristo.